Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. E agora, 2018, nova temporada, ano de aniversário de Nova Friburgo. Estamos comemorando o nosso bicentenário, mas a Luau TV também está comemorando 5 anos dos programas Por Dentro da História, História e Memória, né? Então, esse ano é o ano da história. E o nosso convidado, o primeiro convidado desse ano é Jorge Carvalho. Jorge, um prazer enorme recebê-lo aqui na Velha Nova Friburgo, para a gente falar um pouquinho da vida cotidiana de Nova Friburgo no passado. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre o seu pai, né? A gente estava falando, o seu pai tinha essas profissões que não existem mais, né? Comissário, né? Como é que era a atividade de um comissário naquela época? Janaína, é um prazer estar aqui com você, com o Juca, aqui na Luau TV, uma casa de grandes amigos, que está fazendo um trabalho muito bacana resgatando essa história de Nova Friburgo. O meu pai, inicialmente, ele era sapateiro, ele tinha uma sapataria ali na esquina da rua Lenrô com Alberto Brauli. E naquela época ele fabricava os sapatos e consertava também. E ele tinha um irmão chamado Tomás, que começou com essa atividade de comissário de encomendas, que fazia, como era esse serviço? Ele recebia as encomendas do comércio, da indústria, do serviço público aqui em Nova Friburgo e descia 2 vezes por semana de trem para o Rio de Janeiro, via Niterói, né, Juca? O trem passava o ramal de Cantagalo, que era o que servia a gente aqui, ele ia direto para Niterói. E quem quisesse ir para o Rio, ou de trem, teria ali em Porto das Caixas que fazer uma baldeação, pegar o trem que vinha de Campos para chegar a Leopoldina, aquela estação que tem até hoje lá, perto do IML, ali no Rio de Janeiro, aquele prédio bonito que até precisa ser resgatado, aquele prédio histórico, né? Mas quem queria mais pressa ia para Niterói, que era a capital do estado à época, e fazia a travessia de barcas. Também tinha essa opção, né? Era até mais rápido. Então, eles faziam isso. O meu tio começou com esse serviço, depois ele teve um problema, ele teve que operar cataratas, ficou com dificuldade de visão, e meu pai, então, fechou a sapataria ali na rua Lenrô e assumiu esse trabalho de comissário. Então, ele fazia serviço para todo o comércio de Friburgo, todas as encomendas, fazia para a prefeitura, para o sanatório naval e para as fábricas, principalmente a fábrica Ipu e a fábrica de renda. É como se ele levasse os malotes, os escritórios dessas indústrias eram no centro do Rio de Janeiro. Então, ele fazia todo esse trabalho atendendo o serviço público, a indústria e o comércio. E ficou mais de 20 anos nesse serviço. E convidou para trabalhar com ele depois o Salvador Vanzilota, Salvatore. Né? Salvador. E depois meu pai saiu, foi convidado pelo meu tio Luiz Ribeiro para trabalhar com ele na ILG, na Ilgo Metalúrgica. E aí meu pai foi para a Ilgo Metalúrgica e passou todo o serviço para o Salvador. E Salvador tocou isso. Depois acho que o Ronaldo, falecido Ronaldo, filho dele, chegou a fazer também isso. E hoje ainda existem, parece que duas pessoas que fazem tem isso, trabalho de comissário. De comissário com viagem quase que todo dia. Mas antigamente, Janaína, era uma aventura você sair daqui de trem, né? E ele usava um guarda-pó, Juca, porque a máquina, a locomotiva, soltava muita fagulha, era carvão aquilo, né? Madeira e tal. E se você não botasse um guarda-pó, aquilo queimava a sua roupa. Então era um negócio interessante. Eu cheguei a fazer uma viagem. Não era só romantismo, não, né? Cheguei a fazer uma viagem e o trem, quando voltava, ele saía de Niterói 5 horas da tarde. E ele chegava aqui 10h30, 11 horas da noite, mas aquela subida da serra precisava vir outra máquina, engatar, e subiam 2 máquinas puxando o trem naquela cremalheira para não retornar, né? Isso. Então foi uma época que os comissários
Aí depois surgiram outros, mas os comissários contribuíram muito com o comércio, com a indústria de Nova Friburgo, porque praticamente não tinha nada aqui, né? Isso mesmo. Então, eu me lembro que ele trabalhava muito para o Spinelli, que era uma grande empresa aqui, Papelaria Simões, as óticas, para o pai do Paulinho Azevedo ali no Espelho, seu Antônio, né? Seu Antônio. Espelho Friburguense, é isso? Antônio Mário de Azevedo. Então, essas empresas todas aqui, seu Galeria Universal, Seu Lobianco. Lobianco. O Jorge... Juca, bom, então, passando para você, você já fez uso de comissário, Juca? Não, já, Desse inclusive serviço? o pai do Jorge, esse seu Tomás de Carvalho. Meu e tio. E o pai do Jorge, era frequente a gente encontrá-los também numa loja chamada O Dragão. O Dragão era Dragão. uma loja que tinha na esquina da rua São João. É o pai do Oswaldo Zarife. Chamava-se seu Teófilo Zarife. E o que vendia o Dragão? Não, vendia um armarinho. Era um armarinho, né? Um armarinho. E era um ponto de o pessoal da cidade, de fofoca, de futebol. E ele fazia muitas compras para o seu Teófilo lá, e o seu- principalmente na época de carnaval. Exatamente. Confete, serpentina, lança-perfume, aquelas coisas Seu que pai, podiam. então, estava sempre por ali. Ele chegava e alguém queria. Tinha um Van Herve que frequentava muito ali. E a gente fazia esse contato. Você depois está falando aí também dos Lobianco. Mais tarde, o irmão dos Lobianco, o Luiz Lobianco. Luiz Lobianco é sogro do Mário Esteves. Isso. Certo? Pai da Marta Lobianco. Exatamente. O Luiz também fazia esse trabalho de comissário. É como o Jorge falou, era um trabalho muito importante, porque era um trabalho de contato do pessoal da cidade com aquelas lojas. Principalmente naquela região do Saara, no Rio, né? Nossa. A rua da Alfândega ali. Isso. Era um ponto que muitos de Friburgo iam, porque ali encontrava tudo. Né? Então era um serviço realmente de... Agora, como é que ele fazia para transportar isso tudo sozinho? Não, lá no Rio ele tinha um Porque ponto. ele ia sozinho. Ele ia sozinho. Mas ali onde é o fórum hoje no Rio, na rua Dom Manuel, perto da Assembleia Legislativa, ali tinha os armazéns. E ele tinha um amigo que tinha lá um armazém, do qual ele fazia o ponto dele ali no Rio de Janeiro, contato. depósito. Por exemplo, uma viagem dessa, ele levava uma encomenda de pelo menos, sei lá, umas 10 pessoas, seria isso? Mais. Mais. Aí ele ia Nas Então ele farmácias. ficava, ele não fazia isso num dia só não, né? Ele ia segunda, Era um dia, né? ele ia segunda à tarde, trabalhava terça até 4 Fazia horas. as compras. E voltava na terça no trem de 5 horas saía de Niterói. Precisa dormir pelo menos um dia, né? Precisava. Aí chegava aqui na quarta-feira, ele distribuía isso tudo, já ia pegando as encomendas, descia de novo na quinta, trabalhava a sexta e voltava na Eu sexta fico imaginando o tarde. transporte, que às vezes é uma caixa Na grande. própria Leopoldina, na casa. A Leopoldina recolhia Ela essas- recolhia, ela tinha um esquema montado para isso. Os Um comissários, vagão apropriado para isso. tá certo. De mercadorias. Aí despachava pela Ela Leopoldina. despachava pela Leopoldina, sabe? Então, por exemplo, quando ele fazia uma compra, vamos supor, para a loja, para os Lobianco, né? Aí ele ia lá, fazia a compra, essa loja entregava direto na estação? Ou ele teria que levar com ele? Entregava. Às vezes a própria Leopoldina recolhia nos pontos. Essa logística é interessante, né? interessante. Porque eu fico imaginando, uma pessoa ia ao Rio de Janeiro ou a Niterói fazer essas compras para o comércio que são volumosos e pesados também. Como é que ele dá Alguma conta? coisa ele trazia, as coisas outras mais coisas, leves ele trazia. Até porque tinha dificuldade que tinha que atravessar as barcas. Pois é, ainda tem isso. Né? Chegar em Niterói, a estação não era tão perto das barcas ali, da estação das barcas. Você tinha mais um outro deslocamento. Então, as coisas menores ele conseguia trazer. As maiores o despachava... A vida não era fácil não, né, Jorge? Não. A gente vê essa garotada e falou assim, que saudade do passado. Eu queria ter vivido nessa época. Era muito complicada, muito Ver uma complicada. foto linda de Friburgo, do passado, da Alberto Braun, da praça, aquela coisinha linda.
mas a vida era dura, né? Trabalhou muito, Ô, Jorge. E praticamente nós só víamos, eu e Celi, minha irmã, a gente só tinha contato com ele mesmo no final de semana, né? Porque chegava no sábado, ele ia distribuir também o que ele havia comprado na sexta e já recolhendo as encomendas de segunda-feira. Fácil não. E ainda tinha tempo para o Esperança, né? Que ele era esperancista doente, fundador do Esperança, ainda tinha tempo para ir ao futebol, nos levar ao futebol, e da banda Euterpe, que ele era diretor também. Então, a vida nos dá essa oportunidade de contar essas histórias, né? E vocês têm, dentro desse programa, resgatado tanta coisa bonita, né? Que eu fico muito feliz de estar aqui e poder levantar isso aí. Contar um pouco disso para o povo de Nova Friburgo. Essa geração nova também, né? Para entender como é que a vida era difícil no passado, muito né? difícil. Pra você Janaína, ganhar algum dinheiro. Antes disso, de meu pai ser comissário, a sapataria que ele tinha ali na rua Lenrô. E fazia o sapato. Fazia. E tinha máquina para... Aquela máquina, as formas direitinho. Era um trabalho artesanal, né? E ali tinha um comércio muito importante em Friburgo, que era o Salomão, o seu Gil Salomão, que tinha já o comércio dele ali. O Gil, você está falando do Gil, e da Euterpe também, o Chico Corso, né? Chico Corso. Que tocava prato na Euterpe, ele fazia botina. Ele trabalhava na sapataria Salomão, que você está falando, e tinha uma máquina nos fundos ali, e que ele fazia aquelas botinas enormes, bacanas, né? Era um artista, né? Era um artista, né? E do lado, a Rua do Arco famosa, a Rua do Arco, Janaína, era o armazém da família De Luca. A família De Luca, uma família italiana, e um dos seus filhos era o João De Luca. Ricos até, porque eles receberam um patrimônio enorme. Boa parte da Alberto Braulio, de um lado e de outro, pertenceu à família De Luca. Para vocês terem uma ideia, Jorge, a esquina toda da Augusto Cardoso, desde ali onde a loja hoje da Bazar Opção, até lá a Casa dos Azevedo, toda aquela área ali era da família De Luca. Lá em cima, do outro lado, também da Alberto Braulio. E, como o Jorge estava falando, era um centro comercial, né, Jorge? A sapataria do povo, que você também, na esquina ali. Isso, e tinha seu pai de Laércio, seu Américo Ventura, tinha uma quitanda ali também. E tinha o armazém de João de Luca, então aquilo ali, eles formavam ali formaram, né, uma grande amizade, de tal forma que as pessoas saíam das fábricas, iam em casa, jantavam, aquele negócio, e iam fazer ponto ali né? Nesses comércios todos. Tá. Jorge, eu vou te dar só uma interrompidazinha, que a gente precisa fazer um intervalo, e daqui a pouco a gente retorna com as histórias de Jorge Carvalho na velha Nova Friburgo.